Oi pessoal, aqui é a Rafa. Segundo vídeo agora das entrevistas de MBA. Então, nesse eu vou falar da entrevista do MIT, que eu não passei. Na verdade, eu fui waitlisted, quer dizer que você tá numa lista de espera. E aí, se você quiser provar que você realmente quer ir pra lá, eles te dão até umas tarefinhas, tipo uma redação a mais, e ver se você consegue uma recomendação a mais, até de alguém de lá. Pra você mostrar que você realmente quer, e aí depois de vários meses que eles rodassem o Round 1 e Round 2, aí que eles vão ver o waitlisted e puxar algumas pessoas. Então algumas pessoas conseguem dessa forma. Depois eu conto porque que eu decidi nem tentar, tá? Eu vou falar da entrevista, depois eu vou falar um pouquinho de como que foi a questão do waitlisted, da minha decisão, né? Porque que eu decidi ir mesmo pra Harvard, e talvez contar um pouquinho como é lidar com falha nesse processo de application. Tem que lidar com falha, porque a gente tenta muita coisa e muita coisa não dá certo. Não dá pra tudo dar certo, né? Então tem que ter muita resiliência e aprender a lidar com isso. Então eu vou tentar dividir o vídeo assim, tá? Primeiro, a entrevista do MIT, ela é muito diferente da de Harvard. Eu acho que ela é muito diferente da de todas, porque ela é muito fria. E pra mim, vocês estão vendo como eu sou, é muito difícil ter uma conversa fria. A minha foi menos que 30 minutos. Eu lembro que eu agendei segunda-feira o primeiro horário, mas eu até achei que a pessoa que tava me entrevistando, que eu já sabia quem ia ser, porque eles avisam. Eu não sei, parecia que ela tava com pressa, mas eu acho que é porque a entrevista tem um pace mais rápido. E é meio que sempre as mesmas perguntas. Eu tinha praticado tanto, gente. Eu tinha feito um mock interview com umas 10 pessoas. Treinado, porque a entrevista do MIT foi depois da de Harvard, mais de um mês depois. Então, era a última coisa que eu tinha que fazer. Eu tive mais tempo pra me preparar. E como eu tinha feito, né, eu fiz um curso de inovação e empreendedorismo do MIT no Rio, né, chama MIT Bootcamps. Até recomendo, se alguém tiver dúvida desse curso, só me perguntar. Então eu tinha uma certa conexão com a faculdade pequena e conhecia pessoas que tinham feito MBA no MIT, porque as pessoas que fizeram MBA em MIT, né, MIT Sloan, criaram o MIT Bootcamps. Então, e essas pessoas me ajudaram tanto, eu me senti até mal de não ir pra lá de tanto que elas me ajudaram. Mas enfim, eu fui muito mal na entrevista. Por quê? Porque eu tava muito nervosa, eu sabia o que ela ia me perguntar e por algum motivo pra mim isso foi muito pior do que não saber. Como a de Harvard eram de coisas que eu tinha feito, parecia uma prosa, assim, né? Me fala disso aqui que você fez, daquilo ali, você vai conversando. Aí quando alguém te pergunta assim, me conte o seu maior projeto de liderança. E eu tinha praticado a resposta dessa pergunta, mas eu travei a ponto de eu lembro de uma das perguntas que ela me fez, eu nem lembro. Ela acabou a pergunta, eu não lembrava o que ela tinha falado. Tipo, eu congelei. Eu fiquei com vergonha. Aí foi meu maior erro. Eu fiquei com vergonha de pedir pra ela repetir a pergunta, porque eu tava achando que ela tava brava comigo. E aí eu dei uma resposta de alguma história que eu queria contar, que eu nem sei. Eu acho que ela falou, essa menina é louca. Mas enfim. Vou ver aqui as perguntas que ela me fez em ordem, então. Então, primeiro, ela falou assim, oi, eu sou fulana. Vai ser assim a entrevista. Pá. Muito rápido. Aí ela falou, me conta aí do seu novo emprego, porque eu tinha colocado, né, no MIT o application é muito curto, tipo, não dá menos trabalho, porque fazer as coisas em pouco espaço é difícil também, né? E antes da entrevista, quando você passa pra entrevista, eles pedem pra você preparar 2 slides, tipo um data visualization, e tinha que responder uma pergunta mais de humanas, assim, de liderança, de trabalhar com pessoas, alguma coisa assim. Então eles fizeram perguntas sobre essa lição de casa antes da entrevista, né? Mas primeiro ela me perguntou do meu novo emprego, o que eu tava fazendo, e aí ela começou a perguntar coisas do que eu tinha feito nas respostas. Qual que foi o meu problema? Eu tinha acabado de falar do meu novo emprego na primeira pergunta. As próximas perguntas, que foram sobre o Data Visualization, eu tinha falado de alguma coisa que tinha a ver com o meu novo emprego, assim, com a agricultura nos Estados Unidos. Então aí, parecia que eu tava falando da mesma coisa, sabe? Aí ela pediu um exemplo de uma questão mais de humanas, mais de trabalhar em equipe, e eu usei a mesma história que eu tinha usado pra responder a lição de casa antes da entrevista. Então, na metade da entrevista, eu só tava repetindo história. E aí, essa é a pior pegadinha do MIT. Não repita histórias. Parece que só tem uma história, 2 histórias. Então, você tem que ter várias e saber usá-las, né, em cada momento. E eu me enrolei, eu quis salvar a história que eu queria contar um pouco mais pro final e não teve final. Acabou a entrevista em menos de meia hora. Aí ela me perguntou, acho que foi a pergunta que eu não sei o que ela tava falando, eu usei uma história que eu nem gostava, eu falei, ai meu Deus. Aí acabou as histórias. Eu achei que ia ter várias perguntas de histórias, teve tipo 2 ou 3. Pergunta de história, gente, é assim, tell me about a time when you did blá blá blá. Essas são as perguntas que eu travei. Depois ela falou, por que você quer fazer o MBA agora? Então eles sempre perguntam isso no MIT, eu acho. Não, talvez não todo mundo, mas é bem comum. Então eles falam, why now, né?
por que você quer fazer o MBA agora? E ela fala, por que não MIT? Então eles têm que argumentar por que da escola. E eu usei muitas questões do bootcamp. Eu acho que eu mandei bem nessa, porque eu tinha treinado e tinha emoção na resposta, sabe? Opa, peraí que minha bateria vai acabar. Não, beleza. Aí ela falou, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria que eu tivesse perguntado? Então, parecida com a de Harvard, né? Aí eu acho que eu falei dos trabalhos voluntários, porque eu falei, gente, eu preciso falar de alguma coisa diferente. E aí depois ela deixou eu fazer perguntas pra ela, e eu não gostei no final das perguntas que eu preparei. Então, tinha saído uma notícia, tem um portal que chama Poets and Quants, que é um portal só sobre MBA. E tinha saído uma notícia falando que o MIT foi o que mais sofreu, não o que mais sofreu, mas estava entre os MBAs que mais sofreu na pandemia, na proporção homens e mulheres. Mais mulheres desistiram do MBA por causa da pandemia do que homens em algumas escolas e em outras nem tanto. E eu fiz uma pergunta sobre isso, e eu achei que a gente ia ter uma conversa legal sobre, sei lá, equidade de gênero, o que a escola estava fazendo pra melhorar, né? Pra entender por que isso aconteceu. E acho que ela ficou meio brava comigo. Não sei, eu posso estar tendo a interpretação errada, tá, gente? Mas eu acho que ela falou, tipo, a gente não escolhe as pessoas que escolhem se elas vêm ou não. A gente escolhe as pessoas, se elas vão vir ou não, é o problema delas. Aí eu, que legal. Ela, tem mais alguma pergunta? Eu falei, nossa, deixa eu tentar reverter aqui. Aí eu fiz uma pergunta sobre o modelo híbrido de classes. Eu não sei, eu sinto que ela não gostou também. Eu acho que eu tenho a sensação que ela não gostou, mas é porque eu tava muito nervosa, né, gente? Tô contando aqui do meu jeito, mas não leve a mal. MIT não é do mal, não é nada disso, tá, gente? Só é uma entrevista mais fria. E eu tive muita dificuldade com isso, né? Então, o seu entrevistador é meio poker face, assim, sabe? Não tem emoção. E, tipo, pra mim, isso foi péssimo. Então, eu não passei. Mas eu fui waitlisted, eu poderia... Então agora, acabou a entrevista, eu vou falar da questão do waitlisted, tá? Então, se você não tá interessado, pode ir embora. Brincadeira, gente, pode ficar, tá? É que veio um comentário essa semana no canal que eu falo muito e não falo nada. Então, eu vou avisar vocês. Então, da questão do waitlisted, eu fiquei muito na dúvida. Porque, como a MIT foi a última que eu me preparei, era meio que a que tava com mais efeito, assim, na minha cabeça. E como eu falei, tenho pessoas que eu conheço lá e que me ajudaram muito. Então eu pensava, gente, eu preciso entrar lá, eu preciso ir pra lá. E eu já não sabia mais o que eu queria. Porque você tem que se dar tanto pra cada, né, escola que parece que depois você não sabe mais qual que você quer mesmo. E é difícil saber, né? Como é que você faz uma escolha dessa pra vida? Tipo, eu nunca fui lá. É complicado. Mas eu conversei com muita gente. Eu esperei bastante tempo. Porque tem tempo pra você dar a resposta, né? Tem meses, assim, 1, 2 meses. Pra pelo menos round 1. E aí eu decidi que eu não queria mais passar por aquilo. Porque se eu quisesse sair do waitlist, basicamente eu só ia saber se eu passei ou não no MIT em abril. Que foi agora, né? A gente tá em junho. E, gente, tem tanta coisa pra resolver depois que você passa. Tem que fazer curso, prova, umas coisas preparatórias. Aí tem documentação do visto, tem onde que você vai morar. Sei lá, tem tanta coisinha que eu não imaginava. Eu posso fazer um outro vídeo só sobre isso, mas enfim... que eu, de certa forma, eu queria resolver logo, sabe? E eu realmente acho que Harvard, pra mim, é o melhor lugar. Só que naquele momento foi difícil de entender isso, né? Então, acho que conversando com pessoas, ficando quieta um pouco, tentando, né, escutar os sentimentos, pensar como que vai ser lá, como que vai ser depois. A questão de bolsa, eu sinto que em Harvard é melhor, porque tem, geralmente, pelo menos aquela bolsa Need-Based Financial Aid, que é melhor em Harvard. Isso pra mim era importante, né? Acho que quanto menos dívida, mais liberdade a gente tem depois de se formar pra fazer o que a gente quiser, empreendedorismo, enfim. Então eu acho que é isso. E a última coisa que eu falei que eu ia falar pra vocês é a questão de falha, né? Então, espero que isso não soe muito bizarro, muito white girl problems, mas... Tipo, quando você tá fazendo application, você escolhe algumas escolas. Eu escolhi poucas, né? Escolhi Stanford, MIT e Harvard. Primeiro eu achei que o que eu mais queria era Harvard, depois eu achei que o que eu mais queria era Stanford, depois eu achei que o que eu mais queria era MIT. Então, é difícil esse sentimento, né? Eu não passei pra entrevista de Stanford, e isso foi muito difícil pra mim, muito, porque, tipo, eles têm lá eu poderia fazer joint degree com agro, enfim. Aí depois não passei do MIT, foi waitlisted. Aí tem as bolsas, aí uma bolsa não dá certo, outra dá, outra não dá, outra dá. Então... entendam que tem que ter resiliência, no final tudo dá certo, então eu sinto que pra mim tá sendo um aprendizado também, né? Eu acho que era isso, pessoal. O cachorro tá começando a latir aqui. Tchau, gente!